Vamos dar início a essa etapa 3. Nós já limitamos aqui a linha 4 como sendo a nossa linha do faturamento. Nós também, né, chamamos a função correct para percorrer a nossa coluna, as nossas colunas no caso, né, para verificar os valores das semanas. Agora é interessante que o gráfico apenas seja exibido, certo? Quando esses valores aqui, né, do faturamento forem completamente preenchidos, porque não é interessante um gráfico ser exibido apenas com 2 valores da semana, com 3, certo? Então a gente tem que precisa que esses valores de faturamento sejam completamente preenchidos, pelo menos até o final da semana, certo? Então a gente precisa fazer uma nova verificação. A gente vai aqui mais uma vez Alt F11, certo? Vamos dar aqui um indentamento. Indentamento é importante em algumas linguagens de código porque ela só vai executar se ele estiver corretamente feito. Então, no caso do VBA é apenas por questão padrão aqui para ficar mais organizado, mas em outras linguagens é algo obrigatório. A gente tira o option explicit, né? A gente pode deixar também ele depois, mas é mais para o caso de mais profissional, certo? Para você poder declarar suas variáveis, não acontecer nenhum erro de chamada. Nesse caso aqui, como é o próprio usuário que está colocando os valores, não vai acontecer nenhum erro. Mas se forem outros usuários que não têm conhecimento sobre o que foi produzido, é bastante importante deixar o option explicit, certo? Para não digitar um tipo de variável que não condiz com a aplicação. Então a gente aqui mais uma vez, né, colocou indentamento. Vamos colocar mais uma verificação para verificar se todos os valores da semana foram preenchidos. Para isso a gente vai colocar mais um if. E vamos chamar aqui outra função worksheet, certo? Outra função de planilha. Worksheet function, certo? Essa função de planilha será a função count blank, né? A gente vai pedir para que ela verifique se existe algum valor nulo, algum valor não preenchido. O que nós iremos passar como parâmetro? A função range, certo? A função range, vou abrir aqui e fechar. A função range, né, ela vai ter que ter um início e um fim, uma matriz basicamente. Nosso início, né, a gente pode delimitar pela função cell, vírgula, fim também pela função cell, certo? Então a gente vai dizer qual é a linha, no caso a célula de início, e qual é a célula final desse nosso percurso, que no caso seria o início da semana e o final da semana. Então eles sempre iniciarão na linha 4, certo? Porque é a linha padrão de onde está o nosso valor de faturamento. Se você tiver colocado em outra linha, né, você coloca o número da linha de acordo com o que você digitou. E até onde ele vai? Até o final da semana, ou seja, até a coluna desse dia da semana, ou seja, a coluna inicial mais 6. Quem é a nossa variável coluna é justamente essa. Ele vai pegar o valor daquela coluna, né? Vamos iniciar nela e vamos até coluna mais 6, certo? E vamos pedir para ele verificar se existe algum valor nulo, 0. Caso não tenha, ele vai executar, né, o nosso código aqui. Então, indentamento, pronto. Vamos finalizar o nosso if. E vamos aqui mais uma vez visualizar o que nós fizemos até agora. A gente verifica se está sendo preenchidos os valores apenas na quarta linha para poder chamar o evento change de modificação. Nós encontramos, né, o valor da coluna, certo? O número da coluna através da função corresp. Depois nós pegamos esse valor da coluna e verificamos se até o final daquela semana todos os valores foram preenchidos. E aqui a gente exibe uma mensagem, né, para ver se está acontecendo tudo de acordo com o que a gente está pensando, né, planejando. Aí você deve estar se perguntando, beleza, ele vai começar dessa coluna, vai mais 6, mas quando chegar na segunda coluna, não vai dar nenhum erro? Não, por quê? Porque a nossa variável coluna, percebam que ela se desloca para cima. Então, o valor de procura dela é sempre o valor que está acima da célula da célula que ele tem o faturamento. Então, aqui ele vai procurar a primeira semana, mas quando chegar aqui ele vai procurar a segunda semana. Então, o valor que ele vai retornar seria o valor correspondente a essa coluna 10. Lembrando que a nossa matriz começa da coluna 1, certo? Que seria a A. Então, quando chegar aqui ele estará na coluna 10. Quando ele somar mais 6, né, ele vai para o final da coluna. Da mesma forma na terceira coluna.
O valor que ele vai ter vai ser o valor correspondente a essa coluna Q, porque aqui o valor de procura modificou. Ao final da semana mais 6, ele terá o valor final. Então, de acordo com o valor de procura, é que a gente tem os valores aqui, né, para percorrer a nossa coluna, né, as nossas colunas de faturamento. Então é bastante importante a gente deixar padrão, né, esses nomes aqui das semanas, certo? Se você quiser colocar só números, ok. Mas eles têm que ser padrão, né? Eles não podem ser modificados depois, porque senão vai ocorrer um erro. Você pode também tornar essas células aqui passíveis de não serem modificadas, né, por outra pessoa, através dos métodos que a gente utilizou, né, no decorrer do curso. Então a gente pode fazer aqui um exemplo, ver se está acontecendo tudo ok. Eu vou digitar alguns valores. A priori parece que não está sendo executado nada, mas a todo instante o VBA está percorrendo nessa linha e verificando se os valores que eu estou preenchendo nessa semana foram completamente preenchidos, né? Ou seja, se não existe nenhuma célula em branco. Então, quando eu finalizo a semana, ele executa a linha. Por quê? Porque não existem mais valores de faturamento, né? Não existem mais valores em branco. A gente pode pegar essa coluna aqui, né, e colocar com valores de moedas só para ficar mais organizado, né? A exibição, certo? Pronto. Com isso aqui, a gente já pode chamar o nosso gráfico, porque nós já fizemos as limitações da linha de faturamento, as limitações de procura e as limitações de espaço temporal, né? Isso que a gente fez basicamente foi definir um espaço temporal de uma semana. Percebam que o nosso espaço temporal poderia ser de um mês, poderia ser de um semestre. Então vai do que o desenvolvedor, né, necessita naquele momento, né? Isso aqui é um escopo de um projeto, mas você pode adaptar ele aí às suas necessidades. Então com isso nós finalizamos essa terceira etapa do projeto 2.